falar para vocês mais uma série sobre o aramaico ocidental, que este documento, né, essa videoaula eu vou separar em algumas partes, né, porque tem muito conteúdo, né, interessante para quem está começando, né, é de nível básico ao nível mais intermediário, essa videoaula de hoje, ok? E é baseado no que? É baseado no curso de aramaico, né, do Peter Some, no qual eu coloco aqui para vocês na descrição do vídeo o link da página dele, né, e onde ele também me autoriza a fazer esse vídeo aqui, ok? Então, se vocês quiserem saber mais sobre o aramaico ocidental, a cultura arameia, né, conhecer sobre a liturgia, né, quiser né, visitar uma igreja siríaca, tem né, eles são abertos lá, é só você mandar um e-mail, né, ou ligar perguntando, né, os horários, e eles serão bem receptivos a qualquer um que queira conhecer, ok? Então é só você ver aí na descrição do vídeo, tem o link da página, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou falar qual que vai ser o intuito desse curso, né? Esse curso é para dar assim, uma breve base, né, gramatical na língua aramaica, né? E assim, e eu não vou assim detalhar muito sobre a gramática em si, é só vamos dizer assim, um petisco, né, sobre a gramática, né, e um pouco do aramaico em si, ok? Essa língua aramaica, né, para quem não ainda está começando agora sobre o aramaico, ela surgiu, né, no Oriente por volta do século 8 a.C., né? Que foi o que? O aramaico ele foi uma evolução, né, do assírio, né, e onde ele se tornou, né, por sua simplicidade, né, era uma forma mais simples de escrita, de fala, ele se tornou a língua franca, né, nos tempos antigos, né? Hoje, que nem hoje, a língua franca que nós temos nos tempos modernos é o inglês, né? Naquela época foi o aramaico, entendeu? E assim, já por volta do ano 700 a.C., ela se tornou, né, ela ficou como língua franca, né, como tal, e ela permaneceu assim até permaneceu, né, até 900 depois de Cristo. Então você vê quantos séculos, né, o aramaico ficou como uma língua franca, né? E o aramaico ele flui, como que funciona, né? Ele se escreve, né, da direita para a esquerda, né, onde ele tem algumas particularidades que as línguas semitas, né, possuem. As mais notórias são o quê? A formação de números, né, vocábulos, por exemplo, a partir de um radical trilítero, né, eles têm um radical trilítero é o quê? É um radical que cada palavra tem no mínimo a sua origem, a sua raiz, né, com 3 letras, tá? E assim, a construção verbal, né, do aramaico ele é baseado em aspectos, ok? E não em tempos e modos, né, de uma estrutura que segue uma lógica patente, vamos dizer assim, né? E em alguns casos irregulares chegam, né, até possuir algumas regras até. E foi feita, né, pela utilização, né, de termos gramáticos da língua portuguesa para facilitar, né, o aprendizado aqui no caso desse curso, tá? E os termos exatos eles poderão, né, ser consultados em obras com maior profundidade, né, com mais detalhes. E para comprovar, né, o aprendizado, a gente programou aqui alguns exercícios também, cujas respostas se encontram também no final, né, dos arquivos aqui em Word, ok? E para facilitar, né, se você vai querer fazer esse curso aí na sua casa, né, no seu computador, tem que instalar uma fonte, né, que chama Aramaico Shimo Syriac, tá? Essa fonte se encontra no arquivo lá do link aí da descrição para você baixar o curso, tá? É um arquivo .inhar, né, ou .zip, se você tiver aí, você descompacta, tem lá a fonte, você clica com o botão direito do mouse, né, instalar, e pronto, aí você abre o Word, você vai conseguir visualizar as fontes em aramaico e português dentro dos arquivos, ok? Bom, então vamos lá, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui, né, o primeiro arquivo que nós temos é a lição 1, né? Então, se vocês puderem abrir junto aí, aprendendo também, ok? Bom, aprendendo aramaico, Yelev Suruyoyo, né? Lembrando que esse aramaico é o ocidental, ok? Existe o aramaico ocidental e o oriental. O ocidental, você consegue perceber, né, que a maioria usam esse tipo de letra que vocês podem ver aqui, né? Que é chamado de certo, com S, né? Ou também a escrita jacobita, né? Porque quem desenvolveu essa escrita foi uma pessoa de nome Jacob, né? Jacob, né? Que no português seria Jacó, né? Então é jacobita, ok? E tem outros nomes para esse tipo de escrita também, mas os principais são esses, ok? Bom, então assim, esse daqui a gente vai começar por as lições da gramática, né, e os exercícios. Esse aqui é bem simples, tá? Essa primeira lição aqui, tá? Então assim, a gente vai começar pelo alfabeto, né? O alfabeto, o alfabeto, né, no aramaico ocidental, ele é um alfabeto que ele tem algumas características interessantes, tá? Ele é um pouquinho diferente do aramaico oriental, que eu vou mostrar depois para vocês em umas próximas aulas, tá?
O alfabeto aramaico, né, ocidental, é assim, ele não de um modo geral, né, não existe maiúsculas e minúsculas, tá? E dependendo da posição da letra, né, dentro da palavra, ela pode mudar a sua forma, né, a sua figura, ok? A gente vai ver isso também. E as consoantes, elas seguem, né, bom, e começando assim, ele é um alfabeto consonantal, né? O que seria um alfabeto consonantal, Rodrigo? O alfabeto consonantal, ele não existe vogais, né? Então, tipo assim, o próprio nome já diz, né? Isso é meio óbvio, né? Então, assim, aqui eu fiz, tem, né, a tabela aqui, que ela se baseia, né, tem a forma final, né, média ou isolada, né, e a forma inicial do nome aqui no caso, né. Bom, então assim, continuando, né, o alfabeto aramaico ele é um alfabeto consonantal, né? Então assim, não existe vogais no alfabeto. Começando aqui, né, tem esse gráfico aqui que ele mostra essa diferença que eu acabei de falar, né, que dependendo de onde está localizado a letra, né, ela muda a sua forma, né, a sua figura. Então, assim, a primeiro nome aqui, né, a primeira letra do alfabeto é o Olaf, né, não é o Olaf lá do Frozen, né, mas é Olaf, ok? Esse Olaf, ele tem a sua forma final assim, ó, desse jeito aqui, tá? Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês verem melhor. Então aqui, ó, ele tem essa forma aqui inicial assim. A forma medial dele tem esse tracinho que é uma forma de conexão, tá? A forma final mantém igual, a final ligada mantém igual, né? A medial. E a forma final ou medial isolada, ela mantém igual a primeira aqui, tá? O próximo é o bit, né? O bit ele também ele não sofre nenhuma mudança, né? Ele só vai sofrer uma mudança no formato aqui final, que ele tem essa ponta aqui, né? Diferente do inicial e do medial, tá? O próximo aqui é o Gomal, né? O Gomal, ele também não sofre muita diferença, né? Só a forma final dele que tem esse traço de continuação e no final ele tem essa garra aqui, né? Essa lança aqui, essa ponta, né? O outro é o Dolat, né? O Dolat, ele sofre uma diferença, como vocês podem ver, né? Que parece que ele é uma vírgula gigante aqui com um ponto embaixo, né? E depois na forma medial e final ligada, né? Ele fica nesse formato diferente aqui, como vocês podem ver, parece uma cabeça de avestruz, né? Bicando, né, uma bolinha aqui, vamos dizer assim, né? Para vocês assimilarem o formato. O próximo é o rei, né? O rei, ele não sofre diferença nenhuma, né? Ele só tem o traço aqui de ligação, né? O próximo é o uau, né? O uau, ele também não sofre nenhuma diferença, né? Ele só tem os traços de ligação aqui. O próximo aqui é o zain, também não tem nenhuma diferença, né? Que vocês podem ver aí. O próximo nome é o het, né? O het, ele também não sofre nenhuma diferença, só que no final dele tem aquela ponta ali, né? Usual ali. O outro é o tet, né? O tet, ele sofre uma diferença, como vocês podem ver a forma final dele aqui, ó. Ele tem parece uma cobra, né? Uma naja aqui, vamos dizer assim, né? E depois na forma medial e final medial ligada, ele muda aqui, tem essa perninha para baixo, esse escorregador, vamos dizer assim, né? Para vocês assimilarem melhor. O próximo aqui é o Yud. O Yud ele não tem muita diferença, né? Ele só no final aqui ele tem essa ponta aqui, né? Essa garra no final. O próximo aqui é o Kof, né? O Kof, ele sofre uma diferença, né, nas suas formas final ligada, né, ou isolada aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Né? Aqui, muitas pessoas confundem quando vai ler um texto o Kof com o Bet, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o Bet e o Kof. O Kof, a diferença é que ele é um pouquinho mais fechado em cima, tá, do que o Bet, mas é uma diferença muito pouca, tá? Se você não estiver habituado com a leitura, fica um pouquinho difícil no começo mesmo, tá? E no forma final dele ele tem esse aspecto aqui, tá? Lembrando que essas formas, elas são nessa escrita, tá? Porque nas outras escritas que nós temos, no aramaico, né, oriental e tal, essas formas mudam, tá? E as regras também. O próximo que nós temos aqui é o Lomad, né? O Lomad, ele sofre também essa diferença, na forma final medial é assim, depois a final ou isolada é igual aqui, tá? O próximo aqui que nós temos é o Mim, né? O Mim também ele sofre uma diferença, como vocês podem ver aqui, né? O próximo nós temos aqui é o Nun, tá? Uma regrinha básica para vocês aprenderem na questão da pronúncia. Quando a gente vê aqui, né, parece que é o Min do português, é Min, né? Min. Só que esse M no aramaico, no hebraico, nas línguas semitas, o M final é assim, ó, Mim, Mim.
E quando é o nun, né, o N final, aí assim, ó, nun. Tem essa língua assim, ó, nun, nun, ok? Então, ó, mim, tá? Não é mim. Ó, mim no português, mim. É mim, ó, mim, tá? E o nun é nun, né? Nun. Né? A gente vai falar nun, mas não é nun, ok? O próximo que nós temos aqui é o sankat, né? O sankat ele não sofre nenhuma diferença, como vocês podem ver aqui, né, na imagem. O próximo é o E. Esse E aqui é muito interessante, porque ele é a mesma coisa que o Ain, né, do hebraico. Né, que ele é uma parada da glote, né, ele é uma parada da glote numa frase. Né, ele não tem um som específico, mas você aspira o ar e solta e pronuncia a vogal E. Né, é uma parada da glote que nós temos essa letra aqui, tá? O próximo aqui é o P, né? O P ele não sofre muita diferença. O próximo aqui é o Tsode, né? Ou Tsode, ok? Ele sofre uma diferença, como vocês podem ver aí na imagem. O próximo que nós temos aqui é o Kof, né? O Kof ele tem uma diferençazinha básica, que ele é muito parecido com o Wow, né? Mas ele tem essa base aqui, né? Que vocês podem ver aqui na medial e na final, então ele é um pouquinho diferente, né? E depois temos o Urish. Urish, ele também é muito parecido, algumas pessoas no começo confundem ele, Urish, né, com o Dolet. Porque ó, o Urish é aquele negócio que eu falei para vocês lá. Parece uma vírgula gigante com ponto, só que agora no Urish, esse ponto está em cima, enquanto que no Dolet, ó, deixa eu mostrar o Dolet para vocês aqui, ó. O ponto está embaixo, tá? Então essa é a diferença. Dolet embaixo, Urish em cima. Então D embaixo, R em cima, tá? Tem essa regrinha aí para vocês diferenciarem o Urish do Dolet, ok? E depois temos aqui o Shin, tá? Shin, lembra lá do N no final? Shin, tá? O Shin aqui ele também não tem muita diferença, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, né? Só no finalzinho que ele tem aquela garra lá, né? Usual do aramaico. E o último aqui é o Tal, né? O Tal ele tem uma diferençazinha básica, né? Como vocês podem ver na forma inicial, medial e final medial, né? Quando é conectada e quando é isolada aqui, tá? E como que a gente chama as letras em aramaico, né? É Otho, tá? Como vocês podem ver aqui, é esse nome aqui, ó. Parece uma coisa meio estranha, mas esse é o Otho do aramaico, tá? E assim, agora eu vou falar para vocês a equivalência fonética, né, de cada um deles. Então assim, lembrando que o aramaico ele é um alfabeto consonantal, não existe vogais no alfabeto, tá? Então assim, a equivalência fonética como o primeiro lá, o Wolof, ele não possui um som definido, né? Então geralmente na escrita a gente coloca uma apóstrofe ali, tá? No lugar, porque às vezes ele sempre vai assumir o som de alguma vogal. Então ele pode ser a vogal O, I, A, E, entendeu? Depende do ponto vocálico que eu vou mostrar mais na sequência para vocês, tá? Então assim, o bet ele é som de B, né? E quando tem uma regra aqui que quando tem um ponto embaixo da letra, a gente chama ele que ele muda, né, o som dessa palavra, ele fica fricativo, então ele fica o som de V, vet, tá? O próximo aqui é o G, como G em gato, né? Então quando tiver um G, a gente não vai ler assim, tipo girafa, seria tipo girafa, ou que nem tem lá, muitas pessoas usam agora, tem esse negócio de Anunnaki, né, não sei o que lá, o conto lá de Gilgamesh, né? Não é Gilgamesh, é Gilgamesh, tá? E por assim por diante, tá? O próximo, então assim, e quando tem um ponto embaixo aqui, né, do Gomal, ele assume um som de como se fosse um arrastado, Rommel, tá? Gomal, Rommel, tá? Essa é a diferença no G. Mas isso é uma particularidade que tem muito, mas assim, no aramaico ocidental, tá? O próximo aqui é o Dolet, né, tem som de D. E aqui, no caso, quando tem dois pontos embaixo do D, do Dolet, como que a gente vai pronunciar esse som? Dolet, ó. Aqui, ó, colocar a ponta da língua entre os dentes incisivos e pronunciar a letra D, ó. Dolet. Sem os dois pontinhos, só com ponto normal, Dolet. Com os dois pontinhos, Dolet. Dolet. Você vê que muda o som, Dolet, né? A gente não tem esse som no português, né? Mas para vocês entenderem a pronúncia, a fonética desse Dolet com os dois pontinhos é Dolet, ok? O próximo aqui é o Re. O Re é como se fosse, ele sempre é expirando, né? Como se fosse o H. A gente não tem essa pronúncia do H no português, né? Então a gente empresta lá do H de home, ou house, no inglês, tá? Ele tem esse
ok? O próximo aqui é o UAU. O UAU ele é considerado assim como W ou uma vogal longa U, né? Mas ele pode assumir o som de O também, né? Ou V, tá? Então ele tem uma longa duração como em lua, UAU, UAU, tá? O próximo aqui é o Z igual, é o Zain, né? O Z igual em português. O Het aqui, ele é como se fosse o H, porém ele é mais gutural e duro, né? O Het é um... tá? Het. O próximo aqui, né, é o Tet, né? O Tet, ele pronuncia como se fosse um DT, Tet, Tet, ok? O I aqui é uma semivogal, né, de I, é o Y, né, o Yud, então é um I longo. O próximo aqui é o K, né, como em casa, o C em casa. Então quando ele tem a bolinha embaixo, o Kaf aqui, né, o Kof, ele fica um C fricativo forte, então é Raf, Raf, ok? O M aqui depois temos o L, né, de Lomad, que é igual em lápis, tá? Lápis. O Mim, né, que é o M igual em mesa no português. O Nun é igual ao N em Nora no português, tá? E o Sinkat é igual ao S em sola, sapato no português, né? E o E aqui, igual eu tinha falado antes, né, para emitir esse som a gente deve abrir a boca, né? Pronunciar a vogal E, né? E forçar o ar para dentro e para fora sem fechar a boca. E. Tá? É esse movimento que vocês têm que aprender, essa técnica aí, tá? O próximo aqui é o P, né? É um som de P de pato. Quando tem um pontinho embaixo ele fica Fê, né? Então é igual ao F de faca, tá? O próximo aqui é o Sode, né? É como se fosse um DS, né? Sode, ok? O próximo aqui é o Kof, né? O Kuf, que é um Q, só que para emitir esse som a gente deve abrir a boca também, ó, abrir a boca e pronunciar a vogal E. E forçar o ar para dentro e para fora, né, sem fechar a boca e pronunciar a letra Q. Kuf, kuf, kuf. Então você vê que ele é diferente do K, ó, K, kuf, kuf. Então ele é diferente, esse Q no aramaico é diferente do nosso Q no português, tá? A pronúncia. Então assim, quando é o K, né, do Kof lá é K, né, e quando é esse Q no aramaico, a gente abre a boca, ó, kuf. Você consegue perceber que o som ele não sai igual na frente da boca, igual o K. Ó, K, K, né? Ele sai mais aqui, a gente constrói mais no fundo da boca. Kuf, kuf, ok? O próximo aqui é o Urish. Lembrando que o Urish é igual aqui o R de Nora. Esse R no português, no aramaico, sempre vai ser o R, por exemplo, assim, arara, nora, ok? Caro. Nunca vai ser o R, por exemplo, assim, de roupa, rato. Não é esse tipo de R no aramaico. Sempre vai ser esse, por exemplo, se fosse o meu nome, né, Rodrigo, seria Rodrigo, né, Rodrigo. Eles fazem esse R fica esse R, né, para o R, ok? O próximo aqui é o Shim. A gente pode traduzir aqui como um X, né, por exemplo, assim, xarope, ok? O tal é um T igual ao nosso português, tá? E quando o tal ele tem esse pontinho embaixo, ele fica thal, né? Então assim, coloca a ponta da língua entre os dentes incisivos e pronuncia a letra T. Thal, thal. É igual assim, parecido com o the end no inglês, tá? Só que ó, thal, thal, ok? Bom, agora vamos falar assim sobre para a transcrição fonética, né, a gente vamos colocar entre parênteses aqui os símbolos, né? As vogais no aramaico é chamado de zawe, 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 ok? E as vogais elas são no aramaico ocidental são em 6, né, sendo 3 de curta duração e 3 longas, né? Começando aqui para as vogais curtas, ok? A grafia dela aqui você encontra aqui no lado, né, o formato delas, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas assim, essa escrita dessas vogais, ela foi desenvolvida pelo Jacob, né, no qual ele vamos dizer assim, usou como base as vogais gregas, né, você vai perceber que tem muito parecido com as vogais gregas, e ele inverteu, né, mudou um pouco o formato para se adaptar, né, como o grego estava muito forte naquela época, eles conseguiram adaptar para trazer esse som, né, do aramaico baseado um pouco no grego. Então foi meio uma mistura ali para conseguir as pessoas que não eram habituadas com o aramaico, vamos dizer assim, sem vogais, conseguir pronunciar, ok? Então assim, a primeira... Peraí, estou gravando, amor. Mas só que ainda você... Bom, então assim, a primeira que nós temos aqui é o pithorro,
que é a vogal A, ok? O próximo aqui é o rivozzo, rivozzo, que é o E. E a segunda é o assoko, assoko, que é o U, tá? Então aqui temos a grafia, aqui, né, o nome, e o equivalente aqui no português, tá? A, E, U, tá? O A, pitojo, o E, rivozzo, e o U, assoko, tá? Esses são os nomes das vogais curtas no aramaico. E a equivalência dela no português seria A, E, U, ok? E as vogais curtas, elas se escrevem por cima das consoantes. Por exemplo, assim, sab. Você vê aqui que a letra, né, o pitojo aqui, ele está em cima do sankat. Então é sab, ok? E as vogais longas ou compridas, né? Aqui temos mais 3. Essa daqui que parece vamos dizer assim, uma bolinha aqui, né? É o escofo. O escofo, ele é como se fosse o nosso O, ou O, né? Depende da região que você está no Brasil, né? O ou O. O outro aqui que nós temos é o rivozzo. O rivozzo é o I. I, é um I longo, tá? Escofo, O. E o outro lá é o essosso. Essosso é o U, é um U longo. Então os 3 primeiros lá é A, E, U. E os 3 longos é O, I, U, ok? Tem essa diferença aí. A gente tem 2 U's aqui, né? Vamos falar assim. Só que um é U, o outro é U, ok? E, então é assim que funciona, tá? No aramaico ocidental. E as vogais longas, ela tem uma duração maior que as vogais curtas e se escreve por cima das consoantes. Por exemplo, nós temos aqui o romo, como a gente pode ver aqui nessa palavra aqui, né? É o escofo, né? Em cima da consoante aqui do rish e do M aqui, né? Do mim. Então é ro, né? Mo, tá? E as vogais, elas se chamam, no caso aqui, ela é conhecida como nokshoto. Nokshoto é como se chama as vogais, tá? E as vogais curtas, elas são aquelas que aparecem em sílabas fechadas, tá? E o que seria isso? Ela está entre 2 consoantes, né? Já as vogais compridas ou de longas durações, elas se configuram, né, no final de umas sílabas, ok? Por exemplo, para vocês entenderem melhor, um exemplo aqui da palavra de uma sílaba curta, né? Temos aqui o bar, né? Não é bar de bar, né? Um bar em aramaico é igual a filho, ok? Então aqui, ó, o bet, né? Lembrando aqui a vogal pitojo, tá? Que é o A, e o rish aqui, tá? Então vocês podem ver aqui que tem o pitojo aqui em cima, né? E o que significa bar, ok? Então ela está entre 2 consoantes. E no caso aqui de sílaba longa, né? Temos a palavra moro, né? Moro, moro, que significa no aramaico, não é o juiz Sérgio Moro, tá? É moro no sentido assim, em aramaico a palavra moro significa senhor ou dono, tá? E assim, se você quer praticar mais do que eu falei aqui, tem a parte dos exercícios, tá? O que seria isso? A gente pegar, né, você ir na sua casa, num sulfite, num caderno mesmo, qualquer folha que você consiga transcrever num lápis, caneta, canetinha, você como para aprendizado, para você destravar, vamos dizer assim, você assimilar, associar o aramaico, tem esses exercícios que foi elaborados, tá? Então assim, o que você vai fazer? Você vai transcrever as letras latinas, né, desses nomes aqui, ó, casa, osso, né, pele, couro, século, geração, mãe, pai, lua, sol, Deus, cão, cachorro, né, peixe. O que seria transcrever? Você vai pegar então assim, você sabe que esse daqui é um bit, né? Aqui é o escofo, que é a letra A. Isso aqui é um yud. Aí tem o tal, né? Aí a outra consoante aqui longa, que é o escofo. E finalizando aqui o olaf. Então o que daria aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Então temos lá o beit, né? Temos o escofo, o A, né? Temos um yud ali, temos o tal e temos um escofo, né? Lembrando que o escofo é o cole. Bom, então temos aqui, ó, baito, que é a palavra para casa, ok? Então vocês vão fazer o mesmo para o osso aqui, para a pele e assim por diante, tá? Transcrever o que está em aramaico aqui e passar em caracteres latinos, ok? O próximo exercício aqui vocês vão transcrever para o aramaico, vão fazer o inverso, né? Então temos aqui, ó, ouro, coração, né?
poço, rio, bato, que é o pato, né? O ardo, que é casa, shlomo, que é paz, aro, que é terra, né? E yamo, que é mar, ok? Então, o que vocês vão fazer aqui? Né? Vocês vão pegar, lembrando, né, que esse apóstrofo aqui é o Olaf, né? Então, vocês vão fazer, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês vão pegar lá nos seus exercícios, né? O X, vocês sabem que é o Shin, né? Do aramaico, né? Só que para isso vocês vão ter que instalar, né, o aramaico Shmo. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui no aramaico Shmo, tá? Aqui é o meu aramaico Shmo, ok? Então eu vou descobrir aqui qual que é o Shin, né? Cadê o meu Shin? Bom, Shin. O L é o Lamad, né? Deixa eu passar tudo aqui pro meu aramaico Shmo, porque ele não está reconhecendo aqui no meu Word. Então aqui, ó, temos o Lamad. Aí eu sei que o M é o Mem, né? O Mim. E esse apóstrofo com o O no final é o Olaf. Então eu sei que é esse daqui. Entendeu? Então é isso que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Vocês vão passar pro aramaico, tá? Assim, se vocês tiverem dúvida na instalação, como digitar, lembrando que se escreve da direita para a esquerda, ok? Então eu primeiro escrevi esse, depois o M, depois o Olaf. Ó, se eu colocar numa outra escrita aqui, por exemplo, colocar no Times aqui para vocês verem, ó. Eu vou passar para vocês, tem um keyboard de aramaico para vocês conseguirem identificar que qual tecla no computador representa aquela letra no alfabeto do aramaico, ok? Eu vou passar essa lista aí, essa tabela comparativa para vocês não apanharem, entendeu? Então assim, não que A, M, L, W significa Shlomo, ok? É que a escrita, esse aramaico Shmo, usa os caracteres de uma forma diferente. Então assim, o W lá é o Shin, né? Então assim, vocês têm que ter essa tabela comparativa, senão vocês vão ficar perdidos. Mas eu vou passar para vocês aí na descrição do vídeo, ou vocês vão clicar aí, vai ter uma imagem que eu vou colocar para vocês terem como base, tá bom? E no final assim tem as respostas, tá? Assim, evitem ir direto na resposta. Tente fazer vocês mesmos, né? O exercício. Se vocês tiverem dúvida, perguntem aqui no vídeo, né? Eu vou estar aqui para ajudar vocês, porque o intuito aqui é eu transmitir o conhecimento, e se vocês tiverem dificuldade, eu conseguir na medida do possível estar respondendo cada um de vocês, ok? Então é isso, por hoje essa é a primeira aula, né, essa primeira lição do aramaico ocidental. Se vocês tiverem dúvidas, né, comentem aqui no vídeo, compartilhem também para que outras pessoas possam, né, assistir esse vídeo, né, e aprender também, né. Eu vou fazer esse tipo de vídeo não somente para o aramaico, mas para o hebraico, também para outras línguas antigas, ok? Então assim, se mais pessoas conseguirem assistir, eu vou ficar mais feliz, e consequentemente outras pessoas que procuram por isso vão ficar felizes também, porque vão estar aprendendo, ok? Então, obrigado por estar aqui comigo hoje e até a próxima.